A paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja no coração de todos que está assistindo esse vídeo que eu estou gravando aqui no canal aqui do YouTube e também do Kawaii. Meus amigos e irmãos em Cristo, eu assisti uma pregação agora de manhã por um pregador, eu não vou falar o nome para não ficar criando um problema com as pessoas que têm canal também, certo? Ele leu a passagem aqui de Mateus capítulo 18, a partir do verso 18, que está escrito: tudo que ligar na terra, a palavra dita por Jesus Cristo, tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. E fez a pregação, um comentário dela a respeito deste versículo 18 do capítulo 18 de Mateus. Mas só que, meus irmãos, existe um requisito, existe uma coisa que nós temos que fazer antes de fazer essa ligação aqui na Terra para ser ligado no céu, antes de desligar daqui da Terra para ser desligado do céu. Tenho pedido, e eu vou ler aqui para vocês o início do texto, que não começa só nesse versículo 18. Nós vamos ler o início das palavras que Jesus Cristo falou para depois dizer isso. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Nós vamos ler o texto desde o início, que Jesus Cristo falou. Certo, meus irmãos? Aqui no versículo 15. Vamos começar aqui no versículo. Como tratar os que erram? Como tratar as pessoas que erram? O texto começa falando isso. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele. Olha o que Jesus Cristo diz. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizei à igreja. Se também não escutar a igreja, considerai-o como um gentil e publicano, que eram as pessoas consideradas pecador na época. Em verdade vos digo que tudo o que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Tá vendo? Tudo isso Jesus Cristo falou quando ele disse: o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será... Então, conforme inicia aqui, né? Ora, se teu irmão te pecar contra, verso 15, vai e repreende ele. Se ele ouvir a repreensão e se arrepender de ter pecado contra você, faz as pazes e tudo será bem e tudo será ligado no céu. Certo? Se não te aceitar, pega três testemunhas, três pessoas como testemunha. Olha, ele fez isso para mim. Eu fui conversar com ele, repreender ele por essas coisas que ele fez contra a minha pessoa. Ele não aceitou e não quer reconciliação comigo. Essas três pessoas vai confirmar que a pessoa não quis reconciliação. Pega, leva e apresenta para a igreja. Se é
Está falando irmão com os irmãos em Cristo que frequenta a igreja. Fala para a igreja. Manda o pastor falar lá no altar, vai lá no altar, fala, fulano e tal fez isso para mim, eu procurei reconciliar com ele não quer reconciliação. Aí vai ser considerado como gentil e publicano, que são as pessoas pecadoras. Não ouvir a igreja também será considerado como um pecador sem salvação, certo, meus irmãos? Que era na época que era considerado pela lei de Moisés, publicano que era os cobradores de imposto, que cobrava imposto além daquilo que ela vai cobrar, né? E gentil, o povo que não estava nem aí com a palavra de Deus, que hoje somos nós, por intermédio de Jesus Cristo, nós somos chamados gentil, mas também somos chamados filhos de Deus por aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, assim, aí vem tudo que você ligar na terra será essencial. Porque aí Jesus Cristo ainda continua dizendo, porque onde estiver 2 ou 3 pessoas em torno do meu nome, né? Em concordância em torno do meu nome, né? Vamos ler o versículo aqui para ficar bem explicado, né? Também vos digo que se 2 de vós concordar, verso 19, também vos digo, se 2 de vós que se concordar na terra, acerca de qualquer coisa que pedirdes, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, quer dizer, se eu e você que está assistindo o vídeo que eu estou gravando concorda com essas palavras que está escrito aqui, será concordado também no céu, né? Ele disse, aonde estiver 2 ou 3 testemunhas em concordância em meu nome, falando do meu nome, ali estou eu no meio deles. De que maneira? Outra coisa que precisa ser explicado, que muita pessoa faz coisa errada mediante esse versículo que diz aqui, o versículo último aqui que eu li, né? O versículo 20. Porque Jesus está aqui, não é assim. Jesus Cristo não está aqui na terra. Ele está sentado à direita de Deus Pai, né? No trono dele, como nosso representante, como advogado fiel e justo para defender as nossas causas, porque foi ele que foi na cruz e morreu em nosso lugar, né? Para interceder por nós. Ele está lá. Porque Jesus está aqui. Não, Jesus não está aqui, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali estou eu no meio deles. Aqui está com nós, junto comigo aqui transmitindo esse vídeo para vocês, é o Espírito Santo enviado por Jesus Cristo como representante de Jesus Cristo aqui na terra, certo, meus irmãos? Entenderam? Então, Jesus está aqui, porque eu vejo mentira. Se parecer uma fisionomia lá de tipo de anjo, qualquer coisa dizendo que é Jesus Cristo, não acrediteis. Certo? Porque já aconteceu esse fato, eu já dei testemunho desse fato que aconteceu. Pessoas dizer que Jesus Cristo estava na igreja, que Jesus Cristo estava ali, a pessoa falando em língua, dizendo que era Jesus Cristo que estava ali falando em língua, quando isso era um demônio que usava a pessoa falando em língua, dizendo que era Jesus Cristo. Foi o que Jesus Cristo falou em Mateus 24 aqui, né? Dizendo, né? Vai aparecer falsos cristos e falsos profetas no meio de vocês. Então o falso Cristo, que é demônio, aparece na igreja, toma posse da pessoa no altar lá, e fica falando que ele é Jesus Cristo ali em língua estranha, dizendo para as pessoas que estão ali, Jesus Cristo está no céu, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós lá. Ele só vai descer na terra o dia que descer na nuvem, né? Para o dia da ressurreição dos mortos,
o que obedecer aos mandamentos dele será ressuscitado e o resto será destruído, certo, meu irmão? E esse que vai ser destruído depois de Jesus Cristo vir na nuvem, vai ressuscitar 1000 anos depois para ir para o julgamento, para ser julgado segundo aquilo que praticou mediante o espírito da pessoa, vai ser julgado por aquilo que ele praticou mediante o que ele fez por intermédio desse corpo carnal. Está entendendo? Então todas essas coisas precisam só explicar. Liga aqui na Terra, tá lá. Não! Tem muita coisa para você saber antes. Não, você pega, a pessoa não te aceita, tá amaldiçoada, vai morrer. E Deus vai. Não, não é assim. Você tem que procurar reconciliação com ele, se ele não aceitar, chama testemunha, se ele não aceitar mediante 3 testemunhas, apresenta para a igreja, se não aceitar, aí reconsidera a pessoa como publicano e pecador e condenado e pronto, porque não quer reconciliação. Certo, meu irmão? Então vamos fazer tudo de acordo conforme está escrito aqui. Não adianta nós pegar um pedacinho do texto e fazer meia hora, 40 minutos, que o pregador fez aqui, uma meia hora de pregação, só falando nisso, que ligar na terra, será ligar no céu. Ele não explicou o que tinha que ser feito para que isso possa acontecer, né? Meu irmão, tem que fazer as coisas certas, pela metade. Deus não aceita nada pela metade, nem Jesus Cristo, nem as pessoas. Não aceita nada feito pela metade. Ali em Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus Cristo disse assim: não voteis pelo céu, que é o trono de Deus, e nem fazeis voto pela terra, que é o estrado de teus pés. Certo? Está escrito assim: que a tua palavra seja sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. E se votares, cumpre o teu voto, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Tudo isso está escrito lá, né? Então, quer dizer, agora as pessoas não fazem as coisas certas. Por exemplo, vai os noivos lá na igreja para casar. Pelo lado espiritual, padre ou pastor, que seja, vai fazer o casamento. Se é igreja evangélica, pastor. Se é igreja católica, padre. Lá, vamos dizer lá, o padre faz a pergunta para a noiva: confessa que você é fiel ao teu futuro marido, na alegria, na tristeza, na dor, na enfermidade, né? Em tudo? Ela diz sim. Pergunta para o noivo a mesma pergunta, ele fala sim. Aí o padre diz assim: mediante as vossas confissões, eu vos considero marido e mulher até que a morte os separe. Em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos considero marido e mulher, né? Até que a morte os separe. E o que acontece? A pessoa confessou ser fiel até a morte. Dali 1 ano, 2 anos, estão se separando, se divorciando. Voto de tolo. Não cumpriu o voto que fez lá no altar da igreja. Tendo Deus como testemunha, tendo Jesus Cristo como testemunha, tendo o Espírito Santo como testemunha, que ele prometeu ser fiel e não é. Aí se divorcia, vai casa com outra, entre adultério, porque a palavra de Deus toda condena o divórcio, né? A separação do casal, né? Mateus 19, Jesus Cristo disse: o que Deus unir, né? Aquele que Deus unir, o homem não separa, né? Que é falando sobre o respeito ao divórcio. O que Deus uniu, o homem não separa. Quer dizer, o divórcio escrito lá no fórum, no cartório, sei lá, se separando o casal, é feito pela mão do homem. Deus não aceita. A separação é feita por Deus por intermédio da morte de um dos dois. Então aí é feita a separação.
Do contrário, não. Romanos, capítulo 7. Está escrito lá, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Se ela se unir com outro marido, tendo o primeiro marido ouvido, entra em adultério. E aí? Agora as pessoas, pastor por aí, não obedece a palavra e fica fazendo casamento divorciado, interessado na finança, interessado nas ofertas, dízimo do divorciado lá. Ele faz o casamento e diz que está certo e põe naquele casal em adultério. Ele vai prestar conta disso na presença de Jesus Cristo no dia do juízo final. Foi o que Jesus Cristo falou em Mateus 7, a partir do verso 21. Então vai parecer muito, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz prodígio, maravilha, fiz isso, fiz aquilo, uni tantos casal. Aí Jesus Cristo vai dizer, a parte de mim, você que praticou iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Faz tudo pela metade, faz tudo errado e diz que é servo de Jesus Cristo. Não é assim não. Tem que obedecer o que está escrito aqui. O que ligar na terra será ligado no céu? Será? Depois que você procurou reconciliação de tudo quanto é jeito com o seu adversário e ele não aceitou, então aí você liga, faz a ligação. Então está condenado porque você não quer reconciliar, não quer arrepender do seu pecado, está condenado, para o dia do juízo. Então é assim. Aceitou a reconciliação, amém. Deus te abençoe. Irmão, somos irmãos, se abraça ali, como irmãos em Cristo, faz a reconciliação, está salvo, o pecado está perdoado. Tem que ser feito tudo certo, meus irmãos. Você fazer errados daquilo que está escrito aqui, não tem valor nenhum. Está entendendo? Então é assim. Então que Deus abençoe a vocês, que vocês guardem essa palavra no coração, Essa palavra foi dita para o apóstolo Pedro. Jesus Cristo também falou essa palavra para o apóstolo Pedro. Quando o apóstolo Pedro falou de Jesus Cristo, perguntou para os apóstolos, o que vocês acham que eu sou? Aí o apóstolo Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus Cristo disse para Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que revelou isso para você, mas meu Pai que está no céu que revelou isso para você, que eu sou o Cristo, o Filho dele, Portanto, você será chamado Pedro. Pedro quer dizer pedra, e sobre esta pedra, quando Jesus Cristo falou essa pedra, Jesus Cristo apontou nele mesmo, em Jesus Cristo mesmo. Sobre esta pedra edificarás a minha igreja, e a porta do inferno não vos prevalecerá contra ela, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Essas palavras Jesus Cristo diz para o apóstolo Pedro. Está entendendo, meu irmão? Então é assim. Tem que ser feito tudo de acordo conforme está na Sagrada Escritura, senão não tem valor. Não adianta você dizer que você é um pregador e ficar falando tudo pela metade, falando mentira, ensinando mentira, levando as pessoas a acreditarem em mentira, porque você está usando o nome de Jesus Cristo. Não é por aí, não. Você tem que pregar a verdade e ensinar a verdade que está aqui. Amém? Que a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo esteja no coração de todos, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com vocês todos os dias, que Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, vos conceda sobre a face da terra. Amém. Deus abençoe vocês, se inscreva no canal, vocês vão me dar uma força aqui para eu continuar gravando esses vídeos. Amém.